Let's go? Vocês regulam aí para não dar muito susto na galera? Vamos orar, gente. Vamos orar para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Senhor nosso Deus, nós gostaríamos, Deus, de pedir que essa noite o Senhor possa transmitir, Deus, os seus dizeres por intermédio desse seu servo e que apesar dele o Senhor possa, Deus, cumprir todo o propósito que o Senhor tem designado para a sua palavra, Senhor. Que o Senhor encontre os corações e possa, Deus, essa palavra fazer morada conforme o seu desígnio, meu Deus. Que o Senhor possa realizar a desobstruição, limpar tudo aquilo que impede ela de entrar no coração. Em nome de Jesus, é a nossa oração, é a nossa súplica e desde já um agradecimento, porque o Senhor, confiamos naquilo que o Senhor vai trazer. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ligar um negócio aqui. Já ia falar, mas tudo bem, já colocaram, já, tudo tranquilo. Prepare-se. É o título da mensagem dessa noite. Irmãos, um tema específico, ele costuma atrair bastante atenção das pessoas, dos consumidores de filme, de série, inclusive, também, E, de olho nisso, a indústria cinematográfica, ela constantemente aproveita a oportunidade para poder fazer produzir a respeito dessas coisas, desse tema específico, Qual que é o tema? O fim dos tempos, o fim do mundo, E aí, obviamente, aí começa a puxar da memória, algumas produções que já foram feitas, Quem lembra aí de Armagedon? Eita, o Getúlio já começa a dar risada, porque é antigo que nem eu. Armagedon, Impacto Profundo, que na época que lançaram fez um sucesso estrondoso, E conta aquela pegada de o mundo vai acabar por uma espécie de meteoro, um cometa ou coisa parecida, E aí cair na Terra, fazer todo aquele estrago, enfim, E aí, anos depois, migrou-se um pouco dessa forma de ver o fim do mundo, E aí começou a se explorar um novo sentido, uma nova forma. Aí começaram a ver os filmes O Dia Depois de Amanhã, 2012, que exploravam a questão das catástrofes, Era terremoto, era maremoto, era erupção, Um monte de coisa, nevasca, E tudo num nível assim absurdo. E aí acontecia toda aquela destruição que a gente via, E mais perto da nossa época de agora, nós vemos um novo movimento, apocalíptico, de certa forma, tomando conta dessa indústria cinematográfica. Tanto filme, streaming, etc. Os zumbis. Percebe? Para quem não sabe, zumbis, aquelas criaturas que antes eram humanas e que agora se tornaram em seres irracionais e que devoram o resto dos seres humanos que estão vivos, É toda essa pegada meio, Aí a gente vê os filmes, Eu Sou a Lenda, com Will Smith, Guerra Mundial Z, as mulheres já, Brad Pitt, Brad Pitt, Lindão, pá. E se a gente for para as séries, as produções, quem não conhece, pelo menos de ouvir falar,
The Walking Dead. Ixi, essa daí, ó, com centenas de episódios, né? E eu comecei a ver, eu vi o primeiro, o segundo, já desisti, porque é muita coisa. Aí você fica meio preguiçoso para ver, né? E agora na HBO tem a Last of Us, né? Que são um mesmo tipo de zumbis, só que com umas pegadas meio diferentes, por causa de bactéria, uma pegada assim meio diferentona, né? E diante desse cenário, né, e também a gente vê nos noticiários, né, as calamidades acontecendo, né, a gente acompanha e às vezes até experimenta delas, infelizmente, né, infelizmente. E quando a gente passa por coisas assim, é inevitável que um certo pensamento surja, né, prenda a nossa atenção. Quem de nós nunca se perguntou, afinal de contas, como será o fim das coisas? E quando será o fim das coisas? Nosso Deus, que Ele é mantenedor de todas as coisas, não só criador, né? Ele bem sabia que perguntas como essas surgiriam de corações ansiosos e preocupados como os nossos, né? Somos preocupados com aquilo que já passou na nossa vida. Somos preocupados com o que está acontecendo hoje. E somos preocupados com aquilo que vai acontecer. Sempre ansiosos. Sempre, né? Tanto hoje quanto há 2000 anos atrás. Discípulos também inquietos, eles procuraram o Deus que se fez homem e perguntaram. Eles também não se contiveram. Senhor, quando será? Mestre, quando vai acontecer o final, né? Que sinais vão anteceder o fim? E é sobre a resposta de Jesus aos discípulos que nós vamos refletir essa noite. Bem, a resposta de Jesus, ela aparece nos 3 evangelhos. O pastor tem feito pregações em Marcos, tem feito uma série de mensagens em Marcos. O texto base é em Marcos, mas obviamente nós vamos passear pelo restante, né? Tanto Mateus quanto Lucas, para a gente conseguir absorver o máximo que for possível desses textos, né? Para quem já quiser se situar, Marcos 13. É a partir daí, desse ponto aí, que nós vamos conversar nessa noite. E em cada um desses textos a gente vai tentar pegar aquilo que eu chamo de pontos que chamam a atenção, né? Que carregam uma certa expressividade no texto. Vamos lá. Marcos 13. Vou ler na versão NVI e só no último versículo que a gente for ler essa noite, a gente vai ler na NTHL, versão um pouco diferente. Marcos 13, vou abrir aqui. Eu trago a Bíblia pequena, mas uso o celular para abrir porque é mais prático. E essa Bíblia que o pastor vendeu é muito... as letras muito pequenininhas, cara, eu não consigo enxergar. Comprei mais... É tipo um chaveirinho, né? Marcos 13... Aí vamos ler a partir do versículo 5, o primeiro ponto de atenção. Primeiro ponto, ele fala lá, Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Já vamos parar aí. Logo de início, Jesus ele traz esse alerta, né? Cuidado. Quando numa conversa, você está falando com uma pessoa e essa pessoa fala para você, cuidado, normalmente significa que o ouvinte, ele não conhece aquilo que vai ser transmitido para ele e que esse conteúdo que vai ser transmitido para ele vai possivelmente, né, falar a respeito de uma possível ameaça, de um possível perigo para ele, né, que oferece algum risco, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando Jesus disse,
cuidado. Depois ele vai e apresenta o motivo. Né? Vamos lá, voltando para o texto de Marcos. Ali no versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E perceba, nesse mesmo capítulo de Marcos, essa não é a única vez que Jesus fala a respeito dessas questões de líderes e falsos mestres, etc., falsos cristos, né? Lá em Marcos 22, vamos ler. 13, versículo 22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. E aí, vamos aproveitar o embalo, vamos para Mateus 24, para ver o que Mateus diz a esse respeito. Mateus 24, versículo 23. A partir do versículo 23. Mateus 24, a partir do versículo 23. Você vai ver que é muito similar à ideia, né? Por isso que na questão dos evangelhos sinóticos, né? Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam, que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam. Ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Fica bem claro, então, que um dos sinais que antecedem a volta do nosso Mestre Jesus, né, é o surgimento de falsos cristos, né, que irão se apresentar, quando fala falsos cristos, messias, né, vão se apresentar como uma espécie de salvadores, que vão trazer algum benefício para a humanidade. E um detalhe, tá, gente? Quando Jesus fala cuidado, é engraçado, porque quando a gente fala assim, a gente lembra da questão de falsos cristos, normalmente vem uma figura que apareceu no Ratinho há uns anos atrás, né? O Henry, né? Vocês que já ouviram falar dele, né? E quando a gente vê aquele homem, né? A gente já pensa assim, será? Ou não? Eu acho que não, né? Mas quando Cristo alerta a gente a respeito e fala cuidado, e fala mais de uma vez, não quer trazer a indicação de que realmente essas figuras que vão aparecer serão de fato pessoas confiáveis, que vão trazer uma espécie de segurança para as pessoas de que realmente, de fato, eles são o que dizem ser. Por isso que há um alerta nesse sentido, né? Serão dignos de credibilidade e arrebatarão a muitos, né? E o texto também inclui o surgimento de falsos profetas, ou seja, pessoas que de alguma forma exercem autoridade religiosa, né? Ou liderança religiosa, de alguma forma. A gente pode trazer para esse mesmo sentido, né? E aí cabe um alerta, né? Deixa eu até pegar minha água aqui. E aí cabe um alerta. Muitas vezes a gente encontra pessoas, né, que parecem ser um canal de bênção. Inclusive, realizam sinais, maravilhas. Hoje na EBD a gente falava a respeito de profecias, né? E a gente olha assim e fica, coisas que a gente não consegue explicar.
E de fato são manifestações sobrenaturais, né? Muitas vezes as pessoas vão até para os médicos, né? E levam seus casos para os médicos não dão solução, e essas pessoas se direcionam a esses líderes espirituais, e aí acontece algo, né? E uma cura talvez, né? E de fato acontece. De fato acontece, é real. Eles levam de volta lá para o médico, lá os exames. Curou. Curou. Mas vamos continuar pensando a respeito daquilo que diz esse texto, né? A respeito de falsos mestres, né? Falsos profetas, né? Inclusive, não só nesse texto. Não só nesse texto. Há outros textos que também podem abordar esse tipo de ênfase, né? Teve um caso em que algumas pessoas disseram que eram servos de Cristo. Se diziam servos de Cristo, né? E tem uma passagem que fala disso. Fala assim, eles falando para Cristo, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não profetizamos, fizemos maravilhas, não é? O que diz o texto? Realizamos muitos milagres. E qual que é a resposta que Jesus dá para essas pessoas? Está lá em Mateus 7, depois se você quiser procurar, Mateus 7, 22. Eu lhes direi claramente, é o que diz o Mestre, é o que diz o Mestre, nunca os conheci. Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não é? Ah, Danilo, mas como é que pode ser isso? Como que pode acontecer uma coisa dessa? Como que algo que foi bom para mim, né, pode vir de algo maligno? Como? Eu tinha uma necessidade, eu precisava de ajuda e fui ajudado. Fui curado muitas vezes. Aí que vai um outro detalhe importante, né? Durante a EBD a gente acabou falando a respeito desse texto. Numa certa ocasião, Jesus foi levado ao Espírito Santo ao deserto. Falamos isso na EBD hoje. Lá ele jejuou por 40 dias e 40 noites, não foi? Diz o texto que o que aconteceu depois? Ele teve fome. Aí surgiu uma figura, oferecendo para ele o quê? Transforme essas pedras em pães, sacia sua fome. Não é o que a figura diz? Se o texto não falasse para nós quem disse isso, certamente, o que nós pensaríamos? É uma pessoa boa. Olha, uma pessoa preocupada com a saúde do mestre, com o bem-estar do mestre. Mas o texto declara quem era. Não fala quem é? Quem que era que disse isso? Satanás. E, nossa, né, como alguém tão atencioso, tão bondoso oferecer ajuda, né? Mas, enfim, era o diabo, né? E aí, percebe que tem coisa aí? Jesus aceitou a proposta? Não. De ser ajudado? Não. Por quê? Porque havia propósitos malignos por detrás do que estava sendo oferecido. Por detrás dessa doce oferta de ajuda, né? E voltando para o texto que a gente estava agora, que a gente leu agora há pouco. Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo dessas pessoas, desses falsos mestres, desses líderes, que realizam esse tipo de ação sobrenatural, inclusive? Qual que é o propósito deles? O que diz o texto? Que supostamente são de Deus.
Supostamente são de Deus. Marcos 13:6. Jesus disse, cuidado que ninguém os... Muitos virão em sequência ali. E enganarão a muitos. Mateus 24:23 diz, se alguém lhes disser, vem aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. O que Jesus alertou há 2000 anos atrás, acontece hoje, igreja? Sem dúvida. Sem dúvida. Temos então conteúdo para a primeira aplicação, já daquilo que nós lemos. Eu tenho ouvido, de fato, o alerta que Cristo trouxe. Essas pessoas, né, esses líderes que aparentemente têm uma boa reputação, será que eles oferecem algum perigo para mim? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Né? E como é que eu vou saber que se essas pessoas são de fato, elas bebem de Deus ou não? Se são falsos mestres ou não? Como que eu posso distinguir alguém assim? Porque até onde a gente imagina, né? Pô, se aconteceu um evento sobrenatural, significa que Deus está com ele. Não. 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 Primeira coisa, esses líderes, eles são de fato seguidores de Jesus Cristo. Eles andam como Cristo andou, de fato. E os frutos? Quais os frutos dessa árvore dessas árvores milagrosas de que a gente está falando? São pessoas de vidas transformadas, pessoas piedosas. Por quê? Quando Deus realiza algo, um sinal, por exemplo, miraculoso, qual que é o propósito na maioria das vezes? Que isso desperte a crença e faça com que a pessoa saia de um caminho de ceticismo para finalmente entrar no caminho dele e seguir uma vida de fato coerente com aquilo que Deus deseja. Mas será que esses líderes de fato são assim? Oferecem uma vida assim? Seus seguidores são assim? Ou são pessoas ainda presas a vícios? Pessoas, infelizmente, que andam sem esperança. Pergunta para uma pessoa dessa, se morrer hoje, você sabe para onde você vai? Quais eram as características dos seguidores de Jesus na época de Jesus, que estão descritas aqui na Bíblia? Essas pessoas, elas apresentam uma vida parecida? Esses líderes apresentam uma vida parecida? E trazem também o fruto do Espírito? Mansidão, são mansos, trazem paz ao ambiente que estão. São pessoas amorosas. São pessoas que têm domínio próprio. E domínio próprio é algo que é muito difícil, principalmente para os nossos dias. Muito difícil, em vários aspectos. Né? Se a gente for pegar, né, um parêntese abrindo aí, né? As compulsões que nós temos hoje em dia, né? Tão triste. A gente não consegue dominar o corpo que nós temos. Somos, infelizmente, dominados pelas nossas emoções,
dominados pelas nossas paixões, e não fazemos desse corpo escravo. Lembra o que Paulo fala? Paulo fala que ele fazia do corpo dele escravo, para que não cedesse aos impulsos que o corpo trazia. É fácil isso, igreja? Moleza. Oxe, suave, gente, suave. Não é, não é. Infelizmente, não é. Enfim, esse é um bom caminho para se começar. Analisar de fato como é que é a vida desses líderes, para saber se realmente são pessoas que a gente deve acreditar naquilo que eles falam ou não. Né? Segundo ponto, não tenham medo. Marcos 13, vamos lá, Marcos 13, 7. Eu abri 7, 13. Marcos 13, 7. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E esse é o próximo dizer de Jesus que nós vamos apresentar. Não tenham medo. Né? Chega até a ser engraçado, né? Porque Jesus ele pega e fala assim, olha, não tenham medo. E logo em seguida, ele começa a apresentar para os discípulos um monte de coisas terríveis do que vão acontecer. Começa a falar de guerra, começa a falar das pessoas que vão fomes, pestes, e fala, inclusive depois, a gente vai falar a respeito também das tribulações, das perseguições, né? E ele fala, antes de começar, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe como a gente vai reagir. Então ele pega e fala, não tenham medo, não tenham medo. E aí ele começa, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso e aquilo. Mas, quando nos deparamos com as situações propriamente ditas, a primeira coisa que vem é o medo. É a primeira coisa que vem. Né? Aí fala, né, tanto Marcos quanto Lucas quanto Mateus, inclusive eles meio que se complementam, né? Porque eles falam a respeito da multiplicação de guerras, que é um cenário que a gente tem visto hoje. Fala a respeito de povos famintos, né? Fala a respeito do acometimento de doenças. Aí a Covid mostrou bem o que significa ser uma peste, de fato, né? E a nível global, que a gente nem imaginava que chegaria a tal ponto, né? E aí fala a respeito da agitação dos mares, né? Terremotos. Aí ele começa a mover, né, o entendimento deles para sinais na criação. Sinais que vão acontecer na criação. Né? Aí fala a respeito de maremotos, inclusive, né? Lá em Lucas 21, vamos lá. Lucas 21, 25 a 26. Lucas 21, 25 a 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Aí já um parêntese, né? Há um tempo atrás a gente nem esse cenário dessa agitação do mar, desses movimentos marítimos, a gente nem teria tanto em consideração. Há uns 40, 50 anos atrás. Hoje a gente já começa a lidar um pouco com essa realidade, né? Por causa justamente, né, do aquecimento global, né, das coisas que têm acontecido na criação. E depois, né, a gente falando a respeito do medo, ele mesmo fala, né, os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo,
e os poderes celestes serão abalados. Mas ainda assim ele fala, não tenham medo nessas circunstâncias, né? Jesus ele declara que esse é o início das dores, né? E ele ressalta, é necessário que tudo isso venha a acontecer. É preciso que tudo aconteça, de fato, né? E, gente, sendo muito franco, tá? É muito fácil a gente não se preocupar com as situações quando você não está envolvido nelas. É muito fácil. Mas, como exemplo até, na época que eu peguei o Covid, aquela época de disseminação, os postos lotados, né? Pessoas morrendo. Eu peguei o Covid e eu lembro que em alguns momentos faltou o ar, de fato. Ali eu temi. Ali eu temi. E são momentos assim que revelam aonde está. Até o Douglas falava a respeito disso no domingo passado, né? São momentos assim que revelam o solo aonde a nossa confiança foi estabelecida. Lembra da casa? Na areia e na rocha? São momentos assim que revelam de fato aonde está a nossa confiança, né? E é o convite do Senhor, é o convite dele que nós confiemos nele, de todo o coração, né? Em todas as situações. E, obviamente, esse é um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco, né? Se você, inclusive, desconsiderar quem Deus é e quanto Ele te ama. No barco, lembram da tempestade dos discípulos? No barco, no mar da Galileia? No barco, que estava sendo ali açoitado pelas ondas, pescadores experientes a gente está falando, né? Não é de pessoa que tinha acabado de entrar no mar pela primeira vez. Eles perceberam que a situação, aquela tempestade estava tão grave, que de fato eles corriam risco de morrer ali. Mas eles deixaram de considerar quem é que estava com eles. O Deus homem, de fato, que estava ali com eles. E também deixaram de considerar o quanto Jesus os amava, né? Se a gente está bem fundamentado na rocha, se a gente está, de fato, depositando toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Senhor, né? Não importa a tempestade que passe, né? Que chegue para nós. O Senhor, a nossa confiança no Senhor não vai ser abalada por qualquer coisa. E detalhe, tá? Eu não estou falando que o resultado disso, dessas aflições, depois vai ser um resultado aqui nessa vida positivo. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Se fosse assim, a galera lá do Coliseu, né, os cristãos que foram devorados, certamente brigariam comigo a respeito se eu falasse uma coisa como essa, né? Mas eles estão nos braços do Pai, numa situação muito melhor que a nossa. E a confiança deles certamente valeu a pena. E eu, e você, confiamos em Deus totalmente, haja o que houver? Bem, e Jesus ele continua informando aos seus discípulos as coisas que iriam acontecer, né? Ele fala que o crescimento da hostilidade contra um certo tipo de pessoas iria acontecer, certo? Que tipo de pessoas é? Os cristãos. Os cristãos. Os discípulos de Cristo, né? Serão cada vez mais odiados por todos. E quando a gente lê o texto, eu não sei porquê, mas sempre que eu leio esse texto, essa parte assim, me remete à ideia de alguém que é caçado, né?
Meu pai, ele gosta muito do filme Predador, né? Predador, ele literalmente ele vai caçando as pessoas aí pelas matas, etc. Me lembra muito isso, né? Graças a Deus a gente nunca passou por nada desse tipo, né? Mas Jesus diz que uma hora pode acontecer, né? E essa grande perseguição, né, contra os cristãos, por que que vai acontecer? Aí a gente já começa a levar para a questão da razão, né? No mundo onde a maldade aumenta cada vez mais, né? O crime que é praticado pelos cristãos é de serem leais a Jesus, né? Ao Senhor, que inclusive o mundo odeia. O mundo odeia. Então, naturalmente, eu não lembro se é até uma passagem que fala, né? Se fizeram isso, Jesus falando, né? Se fizeram isso comigo, né? Com o pastor, né? Será que não vai fazer com as ovelhas, gente? Enfim. Se carregamos Cristo de fato em nosso viver, uma hora ou outra a gente vai ser odiado, né? Porque o mundo não suporta aquilo que Cristo ensina e aquilo que ele simboliza. Infelizmente, se a gente carrega esse estandarte, como diz o hino, né? A gente vai acabar padecendo. A gente vai ter que pagar o preço. Uma hora ou outra a gente vai ter. Na verdade, a gente vai se deparar na escolha, né? Ou eu sigo a Cristo de fato e mostro para o mundo quem é o meu Senhor, ou eu cedo aquilo que o mundo me oferece, em troca de uma paz momentânea. Enfim, o texto diz, né, que seremos entregues a todo tipo de autoridades, inclusive, né? E para quê? Se a gente ler esses textos aqui, eles vão falando, né? Pode ir em Marcos mesmo, vamos lá. Marcos 13. Fala lá no versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. E o texto fala, né, que a gente vai ser entregue a todo tipo de autoridades, né? E é a questão, né? Para quê? Por quê? Para servir de testemunho a essas autoridades. E qual que é o conteúdo desse testemunho? Qual que é a mensagem que vai ser entregue às autoridades? Primeiro, a evidenciação da existência de Deus. Deus existe. Inclusive, acontecimentos que envolvem a vida de pessoas que imaginam não estarem sob o domínio dele. Isso é para demonstrar o tamanho do poder que ele tem, né? Em segundo, no texto de Mateus 24, vamos lá, Mateus 24, versículo 14. Fala lá que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O testemunho, né, diz respeito, no caso, à atual condição humana. E qual que é a atual condição humana, Danilo? Que todos, individualmente, são inimigos de Deus. São adversários, é isso que representa, né? Adversários de Deus. E aquele que é adversário de Deus corre um risco tremendo, tremendo. Porque a ira de Deus vai ser direcionada a esses adversários. E não haverá escapatória. Não haverá. Mas essa condição que
é desoladora, né? Que o ser humano, que antes até parecia irreversível para o ser humano, por causa de Jesus Cristo, agora ela pode ser mudada. Ela pode ser mudada, pode ser alterada. Somente através do poder redentor, renovador, transformador, purificador, apaziguador de Jesus Cristo. Aqueles que eram inimigos de Deus, agora podem tornar-se algo totalmente novo. Totalmente novo, totalmente. E aí eu pergunto, seremos então conhecidos de Deus? Quando a gente fala conhecido, alguém que é conhecido, fulano de tal é conhecido meu. É uma pessoa que faz parte da minha vida? É alguém que eu de fato conheço as intimidades? É só alguém que eu reconheço, só. Mas que eu não tenho vínculo com ele, de verdade, né? Ou seremos apenas amigos de Deus? O poder, gente, o poder daquilo que Jesus fez. O poder daquilo que Jesus fez na cruz. Ele é tão estrondoso, ele é tão impressionante, que ele conseguiu girar a mesa, inverter os polos, de tal forma que aqueles que antes eram adversários dele, agora são filhos. O que é ser filho? O que representa ser filho? Ser filho, para nós seres humanos, um filho, ele com o pai, né, ele tem a forma máxima de relacionamento e vínculo que alguém pode ter. Olha a guinada que deu por causa dos merecimentos de Cristo, apenas dele. Né? E é por isso, né, esse é o testemunho, essas são as boas novas, que não importa qual seja a sua situação, não importa o que você já tenha feito na sua vida, não importa como você se veja, a sua situação, ela pode ser totalmente transformada. Totalmente transformada. E aí você pode vir a ter, até eu lembro daquilo que o Leandro falou, né? Uma nova identidade, um novo ser. E aí as coisas velhas, de fato, ficam para trás. Né? Pela graça de Deus. Ele pega a borracha, apaga geral. Você está ali uma folha em branco para viver uma nova vida com Cristo. Esse é o poder que Cristo tem, daquilo que Cristo fez. A gente pode ser radicalmente mudado, radicalmente transformado, se o pecador se rende a Cristo. E aí eu queria convidar você a orar nesse momento. Vamos orar. Nesse sentido. Senhor Deus, eu não conheço a atual situação das pessoas que estão aqui no nosso templo. Não conheço. Mas o Senhor conhece. Muitas vezes errantes, caminhando, buscando uma esperança de transformação, querendo encontrar uma nova vida em Ti, ó Deus. E agora essa nova vida está sendo apresentada a essas pessoas. Ó Deus, peço que o Senhor ouça agora essa nossa oração. E aí eu queria pedir para aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor dos Senhores, ao Rei de fato que existe, orarem junto comigo nesse momento. Senhor, só o Senhor conhece os pecados que eu tenho. Só o Senhor conhece a história que eu tenho. E de fato,
eu nunca vou conseguir merecer ser um filho seu, um amigo seu. E da forma como eu tenho andado, se hoje tu vier, eu estarei perdido. Por isso, eu peço nessa noite, através da esperança que há em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim, morreu para pagar a dívida que eu tenho. É no nome dele que eu quero acreditar nessa noite. E entregar a minha vida. E eu peço, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Com a tinta, meu Deus, que não pode ser apagado. Resgata a minha alma para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Continuemos, que ainda não acabou, gente. O texto ele também traz uma promessa. Ele fala que nós vamos ser levados, né, os cristãos, eles vão ser levados a pessoas de autoridade, certo? Beleza. E aí o texto ele traz uma promessa para nós. Ele faz o seguinte, que quando a gente se encontrar numa situação como essa, testemunhando, né? Não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, pois o Espírito Santo concederá a assistência que vocês vão precisar e trará o conteúdo que vocês precisam falar. Marcos diz assim, lá em Marcos 13, a gente está indo e voltando, vamos lá. Marcos 13, 11. Não fiquem preocupados com o que vão dizer, digam tão somente o que lhes for dado naquela hora. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo é que estará falando. Em Lucas 21, 15 diz que nos será dado palavras e sabedoria que nenhum dos nossos adversários vai poder resistir. E aí isso me faz lembrar de algo que aconteceu alguns anos depois. Me faz recordar da história de Estevão, não é? Que diante das autoridades que prenderam Estevão, cristão, e aí fala que ele estava cheio do Espírito Santo, ele falou a todas aquelas pessoas com coragem, com bravura, e falou de tal forma que não houve resposta, o texto fala, não houve resposta dos seus acusadores. Eles ficaram tão cheios de ódio com o discurso de Estevão, que eles rangiam os dentes de ódio, diante de tudo aquilo que havia falado, né? E ali se cumpriu, de fato, também, a responsabilidade que ele tinha. Ele cumpriu ali o seu compromisso de testemunhar. E até hoje, inclusive, Estevão testemunha, através do registro da história dele aqui. E aí, por fim, gente, nós vamos abordar a última ênfase do texto de Marcos. Tem mais um trecho que fala a respeito da abominação que acontece lá no templo, etc. Se eu não me engano, o pastor já falou a respeito disso. Então, eu nem vou me atentar a isso, beleza? Vamos seguir. Ninguém sabe o dia e a hora. Outra coisa que a gente falou um pouco também lá na EBD. E é engraçado, né? Porque, apesar de um monte de gente saber disso, né? Saber dessa máxima, tem muita gente que acredita nas datas que vão sendo colocadas aí, né? Por todo tipo de pessoas, né? Que vão sendo dadas para a questão do fim, né? E, gente, o mestre, inclusive, ele já falou
em que a nossa atenção deve estar focada. Não é em data. Ele já falou que nem ele sabe. Não é em data que a gente tem que estar focado. Lá, inclusive, né, tem um texto, já pode abrir lá, Mateus 24, 29, que nós vamos ler daqui a pouquinho. E Cristo fala, né, que essa questão da data não é tão importante. O que importa é estarmos atentos aos sinais que vão antecedendo ao fim. Por quê? Para que nós possamos estar preparados. Preparados. O Saião, né, fazendo até uma leitura, o Luiz Saião, inclusive foi meu professor, ele teve um dizer sábio em um dos comentários dele, né? Ele fala o seguinte, que não importa, né, que a gente não está preso numa espécie de looping aleatório de eventos, né, que vão acontecendo sem sentido, né, na história. Coisas que não têm conexão. Pelo contrário, a história ela tem significado e ela caminha para um desfecho, que é a volta gloriosa do nosso Senhor. Então, por isso que ele fala, não fique tão preso a essas questões de data, porque ninguém vai saber. Vê o tempo, vê os sinais, e a partir disso, vai cuidando da sua fé, para que você esteja lá na hora de subir, enfim, né, para que você suba. Né. Mateus 24, vamos falar a respeito desse retorno triunfal, né, que também é uma contribuição importante. Mateus 24, versículo 29 e 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Já estamos finalizando. E aí, por que se lamentarão as nações? Né? Por que não receber o rei que está para chegar com grande festa, com grande alegria? Por que o texto diz isso? A gente pode pensar em algumas razões. Por que se lamentam as nações? Se lamentam porque eles estão afundados na maldade. Se lamentam porque vão descobrir que tudo aquilo que foi pregado para eles era verdade. E zombaram, e ignoraram, e rejeitaram aquela que seria a única chance que eles poderiam ter. Se lamentam, porque eles abraçaram a mentira de falsos líderes espirituais, movidos pelos poderes das trevas. Se lamentam, porque estavam ocupados demais, fazendo aquilo que o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 21, versículo 34, menciona. É o último texto que nós vamos ler hoje. Lucas 24. Desculpa, Lucas 21, 34. E 35. Fiquem alertas. Não deixe que as festas, aí é o texto que eu falei a respeito da NTHL, né? Não deixe que as festas, as bebedeiras, ou os problemas dessa vida, façam com que vocês fiquem tão ocupados,
Que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. O que esse texto está alertando, gente, é que as pessoas vão estar ocupadas demais com as suas rotinas habituais e se apegaram a essa vida. Muitos, inclusive, considerando essa vida como sendo a realidade última para eles. E quando eles virem o nosso Mestre Jesus descendo no céu, eles vão ter grandes motivos para amargar a decisão que eles tomaram. E por fim, Jesus ele traz uma orientação final. E aí fica uma aplicação para nós, indicando o que a gente pode fazer. O versículo 36. Estejam sempre atentos. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Que possamos nos atentar a tudo isso que Jesus nos trouxe nessa noite. Termos cuidado com aquilo que nos é trazido para nos enganar. Infelizmente, somos sujeitos, se não estivermos apegados a Cristo. E em todos os outros temas que foram trazidos nessa noite, que nós possamos, Deus possa trabalhar em nosso viver, em nosso coração, para que a gente não seja pego desprevenido quando a hora chegar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos estar atentos à sua voz. Muitas vezes não levamos em consideração a sua palavra, as suas orientações, e acabamos sendo levados por todo tipo de coisas. Os afazeres desse mundo nos levam a nossa atenção. A nossa condição de pecado nos faz imaginar que nunca poderemos ter uma nova chance. Pessoas podem, como líderes, querer nos enganar. E as coisas que podem vir a acometer a gente, como centenas de situações difíceis, que vão testar a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, nos ajuda a estarmos atentos, pois o Senhor avisou que essas coisas vão acontecer. Os seus filhos precisam estar atentos para poderem resistir no dia mau. Por isso, Deus, nos ajuda, Deus. Inclusive, meu Pai, nos dá discernimento espiritual, para sabermos fazer boas leituras dos sinais, distinguir a verdade da mentira, o engano e a maldade. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém.